Fala galera, beleza? Professor Samuel por aqui. Vamos resolver mais uma FUVEST 2018, questão 9, prova V. Na figura A e B representam duas placas metálicas. A diferença de potencial entre elas é de VB menos VA igual a 2 vezes 10 a quarta volt. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considere a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X da placa A e atinge a placa B. Então, este tipo de exercício é aquele clássico, né? Você tem que analisar as afirmativas e aí dizer quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Se você olhar ali do lado direito, está mostrando para você apenas correto o que se afirma em. Aí você vai sinalizar, né, quais são verdadeiras e quais são falsas. Eu estou fazendo essa explicação porque eu vou responder afirmativa por afirmativa para aí depois a gente ir direto lá na alternativa correta, beleza? Mas antes da gente fazer isso, lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, curtir esse vídeo, faz a sua pergunta. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, se quer esclarecer alguma coisa, tá querendo que a gente faça correção de algum outro vestibular específico, fala nos comentários aí, tá bom? A sua participação é bastante importante e aproveita agora que tem pouco inscrito e aí eu vou responder todas as suas perguntas, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, primeira afirmativa. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será de 3,2 vezes 10 a menos 15 Joule. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente tem que lembrar o teorema trabalho-energia cinética, tá? Então, trabalho, mesmo valor da variação da energia cinética em um sistema, tá? Então, se o trabalho está sendo realizado sobre uma partícula, realizado pela força elétrica sobre uma partícula, aquele trabalho que está sendo realizado pela força elétrica vai causar uma diminuição na energia potencial elétrica, no caso, né? E um aumento na energia cinética, tá? O que a gente está se preocupando aqui é com a energia cinética. Portanto, se eu conseguir calcular o trabalho que vai ser realizado nesse trajeto, tanto no 1 quanto no 2, né, que é o que ele está dizendo ali na primeira afirmativa, então eu consigo calcular qual que foi a variação da energia cinética. Já que no ponto X ele tá parado, né? Então o valor da energia cinética é zero. O tanto que ela variou vai ser exatamente o mesmo tanto que ela vai ter aqui no ponto na placa B, seja no ponto Y ou no ponto Z, tá? Você pode escolher qualquer um dos dois. Porque veja, ó, a afirmativa está dizendo assim, se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será essa. Não está falando se é no caminho 1 ou 2. Ele está considerando como equivalente isso, tá? Então, para o ponto Y ou para o ponto X, na hora que chegar lá, vai ter o valor igual da variação da energia cinética. Então, a gente precisa calcular esse trabalho aí para ver se vai dar. Para calcular trabalho realizado por uma força elétrica, a gente pode calcular isso pela variação do potencial elétrico vezes a carga elétrica, tá? Então eu vou ter lá, ó, VB menos VA vezes Q. Isso tudo aqui, ó, eu vou considerar um módulo, tá? Considerar um módulo dessas coisas aqui, porque eu quero um módulo do trabalho. Então, o módulo da diferença de potencial foi dado ali em cima, 2 vezes 10 a quarta, vezes, esse 4 aí ficou parecendo 1, né? Vezes 10 a quarta, vezes. Aí a gente tem a carga elétrica, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou colocar, então, considerando o módulo, aí a gente põe positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, você colocou menos 19, não é positivo? É, só que o sinal de positivo ou negativo é isso que vem na frente do número aqui. Isso aqui é o expoente, né? É só para me indicar que eu estou falando de um número muito pequeno. Então, o significado disso aqui é outra coisa. Mesmo eu falando em módulo, o expoente pode continuar negativo, perfeito? Então, vamos lá, ó. O resultado disso aqui é o seguinte. 2 vezes 1,6 dá
3,2. Vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 19, dá 10 a menos 15 joule. Veja só, se o trabalho é 3,2 vezes 10 a menos 15 joule, significa que a energia cinética quando chega no ponto Y ou Z, ou seja, quando chega na placa B, vai ser 3,2 vezes 10 a menos 15 joule. Portanto, a afirmativa 1 está corretíssima. Beleza? 2. A variação da energia cinética do elétron é a mesma independente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. Pessoal, isso aqui é uma questão conceitual, é verdadeiro, o trabalho não depende do caminho, uma vez que eu tenho que considerar a força e o deslocamento como sendo paralelos, né? Então, eu vou considerar, no caso do caminho 2 aqui, só a projeção paralela do deslocamento, paralela à força, né? E a força está agindo aqui, ó, perpendicularmente às placas, né? Então, trazendo de A para Z. Não importa se fez o caminho 2 ou o caminho 1, o que importa é que a variação da energia cinética vai ser a mesma coisa, ou seja, o trabalho será o mesmo. Questão conceitual aí, tá? 3. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1. Pessoal, se a 3 estivesse verdadeira, a 2 certamente estaria errada. Uma contradiz a outra. Isso é importante de notar também, tá? Porque às vezes, nesse tipo de exercício de afirmativas, você pode ficar em dúvida entre uma e outra. Mas quando você tem uma afirmativa que contradiz a outra, você já sabe que uma delas está errada, não tem como, né? Então, essa 3 aqui está dizendo que depende do caminho e a 2 está dizendo que não depende do caminho. Portanto, se a 2 está certa, a 3 está errada. A alternativa que coloca para gente 1 e 2 é exatamente a alternativa D. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.